Leitura bíblica do Antigo e Novo Testamento. Porção de hoje. Salmos capítulo 109, versículos do 1 ao 21. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos. Com mentirosa língua falam contra mim. Cercam-me com as palavras odiosas e sem causa me fazem guerra. Bem paga do meu amor, me hostilizam. Eu, porém, oro. Pagaram-me o bem com o mal, o amor com o ódio. Suscita contra ele o ímpio, e à sua direita esteja um acusador. Quando o julgarem, sejam condenados, e tida como pecado a sua oração. Os dias sejam poucos, e tomem outro o seu encargo. Fiquem órfãos os seus filhos, e viúva a sua esposa. Andem errantes os seus filhos, e mendiguem, e sejam expulsos das ruínas de suas casas. De todo o que tem, lance mão o usurário, do fruto de seu trabalho, e esbulhem os estranhos. Ninguém tem misericórdia dele, nem haja quem se compadeça dos seus órfãos. Desapareça a sua posteridade, e na seguinte geração se extinga o seu nome. Na lembrança do Senhor viva a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado de sua mãe. Permaneçam ante os olhos do Senhor, para que faça desaparecer da terra a memória deles. Porquanto não se lembrou de usar de misericórdia, mas perseguiu o aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração, para os entregar à morte. Amou a maldição, ela o apanha. Não quis a bênção, aparte-se dele. Vestiu-se de maldição como de uma túnica. Penetre como água no seu interior e nos seus ossos como azeite. Seja-lhe como a roupa que o cobre e como o cinto com que sempre se cinge. Tal seja da parte do Senhor o galardão dos meus contrários e dos que falam mal contra a minha alma. Mas tu, Senhor Deus, age por mim por amor do teu nome. Livra-me, porque é grande a tua misericórdia. Mateus capítulo 15. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus? Por causa da vossa tradição? Pois Deus diz: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser seu pai ou sua mãe será punido de morte. Vós, porém, dizeis: aquele que disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim, é agora oferta a Deus. Esse de modo algum terá de honrar seu pai ou sua mãe. E assim destituístes a palavra de Deus de sua autoridade por causa da vossa tradição. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ministrando mandamentos de homens como ensinamentos. E tendo chamado a si a multidão, disse-lhes: ouvi e atendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso sim contamina o homem. Então, aproximando-se os discípulos, disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. São guias cegos de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no buraco. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Disse Jesus: também vós estáis ainda sem entendimento? Não compreendeis que tudo que entra pela boca vai para o ventre e é lançado no esgoto? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Pois do coração procedem
maus pensamentos, homicídios, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas as coisas que contaminam o homem. Mas nesse lavar as mãos não contamina o homem. Saindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha saído daqueles confins, clamava: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra alguma. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Mas ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, replicou: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe respondeu Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquela hora a sua filha ficou curada. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia. E subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, cegos, aleijados, mudos e outros muitos. E os puseram junto aos seus pés, e ele os curou, de modo que a multidão se maravilhava ao ver os mudos falando, os aleijados sãos, os coxos andando e os cegos vendo, e glorificavam o Deus de Israel. Chamou Jesus a si os seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já fazem 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. E não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. E os discípulos lhe disseram: De onde tiraríamos no deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhes Jesus: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado a multidão reclinar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e se fartaram, e recolheram o que sobejou dos pedaços, 7 cestas cheias. E os que comeram foram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para os confins de Magadã.